Eu adorarei no oceano do Espírito. Ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, aleluia, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, aleluia, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo, Espírito Santo. Glórias. Aleluia, louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero lhe dizer parabéns. Eu quero lhe dizer parabéns para si, parabéns para mim, o cenário perfeito para eu poder parabenizá-lo e poder parabenizar-me. Aleluia. Nós temos a comemoração de Natal. Feliz Natal, irmão, irmã, amado, amada. Criação de Deus. Feliz Natal para toda a criação de Deus. Aleluia. Em Gênesis 2, versículo 9, vai dizer que fez brotar o Senhor, nosso Deus, da terra todas as árvores de bom fruto. E no jardim do Éden foi posto a árvore do bem, a árvore do bem da vida e a árvore do bem e do mal. Não tem problema em nomearmos aqui também a árvore do bem e do mal, porque vamos já começar a ver que o sentido da árvore, não? Estamos no Natal, tem algum significado aqui. Amado, amada, quando estamos falando de Jesus Cristo como uma árvore, vamos também falar de Jesus Cristo como uma estrela. Em Gênesis 2, versículo 9, vai narrar Cristo como uma árvore. Em Mateus 2, versículo 2, vai narrar Cristo como uma estrela. Os magos vieram para vê-lo e para adorá-lo, porque ele era uma estrela, e viram-no, a estrela de Davi, Jesus Cristo de Nazareno, nosso eterno Salvador, não? Desde o Oriente. E vieram os magos adorá-lo. E a árvore de Natal tem uma estrela, não? E a estrela de Davi é Jesus Cristo, vem com a misericórdia, vem com a justiça, a misericórdia, a verdade, o perdão, a paz e o amor. Olha, começando pelos presentes que Jesus Cristo está nos dando. A árvore, a estrela e os presentes.
E vamos nomear que esta árvore, Jesus Cristo, Messias, em que ele é como presente. Estamos nomeando a ele como um presente. Messias, Jesus, é adotado do Espírito da palavra. Presente. Isaías 61, versículo 1 também vai narrar Messias como uma missão, como um presente para a criação de Deus. Após a queda, que nos vai falar a partir de Gênesis 3, versículo 4, narra a queda do ser humano. Mas vamos falar do presente, que é Messias, a árvore, a estrela e os presentes, não? Messias é adotado de espírito e de palavra. Tem missão de pregar boas novas, curar, libertar, dar entendimento de Deus. Dar entendimento de Deus não é do homem, não é do sistema, não é do estudo, não é do nosso entendimento. Dar o entendimento de Deus, porque foi o que foi perdido no Jardim do Éden, não? Mostrar, não? A sua bondade, fazer juízo sobre o mal, consolar, alegrar, recompensar, tirar angústia. Nós vamos ver esta passagem em Mateus 3, do versículo 13 ao 17. Então, quando estamos nomeando o Messias com estas características, nós temos que festejar o Natal felizes. Aleluia. E não deixar que ninguém nos tire, não? A árvore do bem da nossa vida, como já fomos tirados uma vez no Jardim do Éden, a partir dos nossos pais, não? Ex-espirituais Adão e Eva, não? E nós recebemos a ele, aleluia, não? De volta, não? João 3, versículo 16 vai narrar que Deus, não? Em Jesus Cristo, se fez homem para que nos pudesse voltar a dar esta oportunidade de voltarmos a receber a árvore da vida, porque já a tínhamos. Já tínhamos acesso no Jardim do Éden. A estrela e os seus presentes, que são os seus frutos. E Messias, como um grande presente, a árvore da vida, a estrela, a misericordiosa estrela, deu-nos para que pudéssemos suportar estes presentes, não? Após a queda, após do pensar, falar, andar, fazer, não? Caracterizados com o pecado, nós fomos outra vez, não? Dotados do seu Espírito, para que possamos outra vez ter essa oportunidade de voltar a ter os seus presentes. Nós temos a passagem em João 14, versículo 18, que ele diz que não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no versículo 17, diz que rogará, versículo 16 e 17. No versículo 16 vai dizer, João 16 e 17. No versículo 16 vai dizer que rogará ao Pai e nos dará um outro Consolador. Não? Ele já estava nomeando o Espírito Santo. E no versículo 17 vai dizer que este Consolador é o Espírito Santo, que o mundo não o pode ver, mas que nós, como os filhos de Deus, veremos e habita. Ele já habita sobre nós. Que é o Espírito que em Gênesis 2, versículo 7, Deus soprou o sopro de vida sobre o ser humano. E no Gênesis 3, a partir do versículo
4, o homem o perdeu. E Jesus Cristo promete outra vez de volta. Os presentes de Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos ver que Deus é perfeito na sua criação, gramaticamente, matematicamente, fisicamente, biologicamente, naturalmente. Podia continuar a nomear as suas ciências, as suas capacidades. Mas quando vemos gramaticamente, nós vamos ver aqui, não? Uma ordem nomeada que fala do Pai e a sua soberania, o seu ser, e fala também do Filho e também fala do Espírito Santo. Estes presentes que Jesus nos fez com que, através dele, voltássemos a ser filhos de Deus. João 14, versículo 12. João 14, versículo 6, perdão. Eu sou no caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão a mim, não? E nós vimos que Jesus Cristo também, para além de nos fazer com que voltássemos a ser os filhos de Deus, pela sua crucificação, não? Por exemplo, em Mateus 27, 51, versículo 51, quando o véu se rasgou de cima para baixo, o acesso a Deus foi aberto. O nomeador, o que nos faz conectar, transitar outra vez, como era antes, quando Adão e Eva tinham conecto direto a Deus, acesso a Deus. Jesus Cristo abriu outra vez esse caminho. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos, quando vemos um substantivo, um verbo, quando vemos a nomeação gramaticamente, e vemos um singular, vemos substantivo, verbo e singular. O substantivo, ele é um nome. Deus, eu, uma casa, um carro, é um substantivo. Mas eu tenho um nome. Deus tem um nome. Não? Deus é a criação, mas ele tem um nome. Deus. Quem é que o revelou? Jesus. Quem é que me revelou o meu nome? Quer dizer, eu, Deus, não, está sendo o seu ser, a sua criação, conhecida pelo nome. Não? Eu, mesmo que alguém não me conheça, mas ouvindo o meu nome, passa a conhecer-me. Muitos ainda não têm acesso a Deus, mas sabem que ele existe pelo nome. Jesus Cristo deu importância a ele. E o sinônimo é a função, é o Espírito Santo. Então, eu também tenho vida. E consoante os meus atos, não, é o sinônimo. Então, se passa o mesmo com o Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é um presente, uma árvore, uma estrela, e tem os seus presentes, os seus frutos. Aleluia. Porque primeiro de tudo, nos dá acesso outra vez a Deus e volta a fazer-nos o seu templo como éramos antes. João 6, versículo 19, vai dizer que nós somos comprados por um preço muito valioso. Que em 1 de Pedro 1, versículo 19, vai dizer que esse preço é com o sangue de um cordeiro imaculado, sem contaminação. Portanto, João 3, versículo 16, voltamos a ser o templo, a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, versículo 26 e 27.
comemoramos-nos, dizendo parabéns a ti e tu a mim, porque Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, a árvore da vida, a estrela, a soberania, a qualidade, a verdade que Ele é, deu-nos frutos, deu-nos presentes. E a continuação, que uma árvore também somos nós. Assim como Jesus é uma árvore, também somos uma árvore. A imagem e semelhança de Deus. Shalom, a paz, Feliz Natal, glória a Deus. Messias é toda esta bondade, porque fez com que nós tivéssemos todos presentes e continua fazendo. Amém.